você. Eu tenho certeza que você vai amar em ter essas dicas de educação em sala de aula, vai te ajudar muito no seu dia a dia. Mas antes de tudo, vá lá, dê o seu like, curta e se inscreva no canal para não perder as novas notificações. Bem, vamos lá, né, para as dicas de educação. Primeira dica de educação que nós temos, né, que eu tenho para contribuir com a sua aprendizagem, para a sua sala de aula, é que cada professor deve sempre ter a sua rotina de sala de aula, né? Pois a rotina de sala de aula, ela vai ajudar muito, é uma fonte positiva para o professor, pois ela ajuda, né, essa rotina, o funcionamento das horas, atividades, o aluno vai aprender a ter responsabilidade, a aprender a, aos poucos, conseguir mapear, né, todo o percurso da aula, né? Isso é muito interessante, tanto para o professor como para o aluno. A segunda dica que eu tenho para dar para vocês é a leitura reflexiva, né? Que aí você leva o aluno a pensar, né? A participar junto com o professor, né? Isso é bom para o desintelecto do aluno. Quando o professor questiona, o professor pergunta, pede sugestões, né? Sugere para que eles façam alguma coisa dentro do texto, respondam. E isso é interessante para o aluno, tanto para o aluno como para o professor, né? A terceira dica que eu dou para você é que na sala de aula devemos sempre fazer dinâmica de interação. Dinâmica para levar o aluno a interagir com o outro. Aí o aluno vai aprender a seguir regras, a respeitar, né? A dinâmica, ela é muito importante, são ferramentas importantes, porque leva o aluno a interagir, né? A interagir e contribui para o desenvolvimento dele, né? Ele vai aprender a respeitar limites, respeitar tempo, respeitar o outro. E isso é importante para o desenvolvimento da aula, da sala de aula, para que o professor mantenha o controle da turma, né? Isso é um ponto positivo também para o professor. A quarta dica o professor deve sempre parar para ouvir o aluno, né? Tanto nas atividades, nos assuntos de sala de aula, nos conteúdos, como se o aluno tiver um assunto, quer de repente compartilhar com o professor. Isso é interessante que o professor tenha um pare e ouça os seus alunos. Ele vai se sentir mais importante, ele vai sentir mais entusiasmo em estar ali, vontade de estar ali, por saber que ele contribui em tudo na sala de aula e que também é ouvido, né? Isso é importante. A quinta coisa que o professor deve ter, a quinta dica que eu dou para vocês, é que o professor deve procurar um suporte na sala de aula para ajudar, né? A cada dia o professor tem um suporte. Esse suporte será entre os próprios alunos. Os próprios alunos, o professor faz ali uma regrazinha, um cronograma, né, de cada dia da semana, quem será o aluno que vai ajudar hoje, quem será o aluno que ajuda amanhã, e assim sucessivamente. Os alunos vão se sentir importante, né, em participar, em estar ali, ajudando ao professor, ajudando seus colegas na sala de aula. A sexta dica que eu dou para vocês, né, você professor, você... uma dica muito importante, que é na hora que o professor for lidar com a criança, é importante que ele mude a forma de falar, né? Mude a linguagem, um linguajar que seja de acordo com o aluno. Se é um aluno de pré-escolar, se é um aluno de 1º ao 5º ano, tem que ser um linguajar que seja de acordo com a idade da criança, porque aí ela vai aprender mais, ela vai compreender melhor aquilo que o professor está tentando ajudar ela a se desenvolver, né, na aprendizagem. Ou nos assuntos de sala de aula, no contorno, nas interações, nos textos lidos, vai ser mais compreensível para a criança. A sétima e última dica que eu dou para você, professor, é separe um momento de reflexão do dia.
É muito importante o momento de reflexão para o professor, como autoavaliação, para melhorar a prática, para criar novas estratégias. E o aluno, com o aluno, é importante que o aluno venha refletir, né, os pontos positivos, pontos negativos daquela aula, o que pode ser melhorado, o professor pode conversar isso com o aluno, o que aconteceu ali que não deveria ter acontecido, para mudar, criar estratégias, orientações, conversar junto, dialogar e aí pensar em novos rumos para a próxima aula. Isso é muito interessante.